veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o melhor sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou, ao menos, de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração Ave Cristo. Que todos se sintam bem nessa casa, amparados pelos bons amigos espirituais. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, ilumine a todos mais uma vez essa noite. Esse texto, o Cristo, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 1, e o título é Não Vim Destruir a Lei. Ele foi tirado dos textos bíblicos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. E o Não Vim Destruir a Lei, que é esse título, ele se refere ao seguinte: Allan Kardec abre esse capítulo falando das 3 revelações de Deus aos homens. Revelações. O que é revelações? Revelações é tirar o véu, é tornar público algo que ainda é desconhecido. Então, desde que o homem encarna na Terra, desde os primórdios, quando o homem já dotado de uma certa inteligência, já discernindo aquilo que ele quer da vida, que Deus vem mandando seus representantes para tentar passar para os homens o que Ele espera de nós. Para que as coisas se tornem mais fáceis para o nosso progresso espiritual
e para alcançar aquilo que é o objetivo de todos nós, progredir e conseguimos alcançar a felicidade. A primeira revelação é tratada como o profeta Moisés. 1400 anos antes de Cristo, Moisés é considerado a primeira revelação porque pela primeira vez um profeta defendia um Deus único, dizendo Deus é um só. E Deus é um só. Você pode chamar ele de Deus, de Jeová, de Alá, o que você quiser, mas Deus é um só, é único. É a primeira vez que isso aconteceu. Moisés trouxe a tábua dos 10 mandamentos, mandamentos que valem até hoje, e trouxe um conjunto de leis. E os 10 mandamentos sempre era assim, ó, não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, sempre não. Pode olhar, a maioria dos 10 mandamentos sempre é não. E essa foi a primeira revelação. 1400 anos antes de Jesus, e só que ficou só lá, aquele canto, só na Judéia. Aquilo não se expandiu. 1400 anos depois, vem a segunda revelação, que é o nascimento de Jesus, do Cristo. E esse é o texto, Cristo. E aí Jesus vem, depois de muitas profecias, há mil anos antes de Jesus, os profetas já anunciavam a vinda do Messias. Ele vem, e aí é que é onde ele fala essa frase, eu não vim destruir a lei, mas ele veio, ele aperfeiçoou, ele melhorou. E o que Jesus fez? Ele pegou os 10 mandamentos e resumiu num só, dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Num mandamento só, ele resumiu os 10 mandamentos de Moisés. E numa palavra só, amor, ele resumiu tudo que os profetas haviam falado, tudo o decálogo, os 10 mandamentos, tudo que foi dito no Velho Testamento, Jesus resumiu numa palavra amor. Então ele não veio destruir a lei, mas ele aperfeiçoou. E ele ainda falou, que não passaria, não ficaria sem cumprir nem um iota, nem um ponto. O que quer dizer isso? Iota é como se fosse a vírgula para nós. Então nem uma vírgula, nem um ponto. Tudo seria cumprido. Cumprido do quê? Por quê? Conforme as profecias antes dele, mas principalmente de universalizar esses ensinos. Porque a partir de Jesus, o evangelho dele ganhou o mundo. Foi aonde chegou até nós. Olha, senão não chegaria. Nós estamos do outro lado, nós estamos na América do Sul. Isso se deu lá na Ásia. Então vejam que se não houvesse essa universalização, não chegariam esses ensinos até nós. Então é o cumprimento disso. E Jesus viveu esse evangelho. Ele viveu tudo que ele falou, que ele pregou nos evangelhos, ele viveu, ele cumpriu. Ele era manso, ele era pacífico, ele perdoava incessantemente. E ele viveu isso, pregou isso até o final. Esse é a segunda revelação. E aí ele disse que deixaria, que mandaria, no caso, um consolador prometido, pediria ao Pai para mandar o consolador prometido, que seria a terceira revelação. E o que é essa terceira revelação? A terceira revelação é a doutrina dos Espíritos. 1850 anos depois de Jesus, Allan Kardec, e aí não é em cima de um nome, como Moisés e Cristo. A doutrina não é em cima do Kardec, a doutrina é em cima de uma contagem enorme de espíritos que vieram ajudar e de médios que receberam essa mensagem. Porque a codificação que se deu e que gerou esses 5 livros de Kardec, ela foi feita assim. Em mais de 100 centros pelo mundo afora, o espírito se manifestava através do médium, era escrito aquilo, mandava aquilo para Allan Kardec. Só o que coincidiu as mensagens, num número muito grande, é que foram para a codificação. Então, para vocês entenderem que não foi a mensagem que veio de um lugar só. Muitas vezes, de mais de 100 lugares diferentes.
Por isso a certeza do que está escrito aqui realmente é a terceira revelação. E por que isso só veio 1800 anos depois de Jesus? Porque o mesmo problema que Moisés enfrentou quando fez a primeira revelação, que era o povo não estava preparado para ouvir mais do que aquilo, já que naquela época o povo só pensava em fazer guerra, Jesus teve dificuldade quando ele veio. Tem uma passagem, inclusive, que ele fala que Nicodemos, que era do Sinédrio, que era esclarecido, pergunta para Jesus, porque Jesus disse, para conquistar o reino dos céus é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu sou um homem velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus diz, não, o que é carne, o que é espírito é espírito. O que ele quer dizer isso? Porque fala da reencarnação. Só que como é que vai explicar a reencarnação para o povo judeu há 2000 anos atrás? Não entrava na cabeça deles. Então precisava a ciência de entrar, precisava o homem avançar, evoluir, para que a gente chegasse no momento certo de conseguir falar disso. Vejam que foi em 1858 o primeiro livro de Kardec foi publicado. Imagina, faziam ali, poucos anos antes, estavam queimando as pessoas. Os médios eram tratados como bruxas eram queimados. A mediunidade hoje, que a maioria daqui das pessoas tem, a maioria que frequenta esse centro espírita tem, porque já que todos são médios, né, e muitos inclusive são médios ostensivos, que têm uma mediunidade ostensiva, seriam queimados na fogueira da Inquisição pela ignorância que ainda havia naquela época. E como é que tu vai falar então de doutrina dos espíritos naquele momento? Então teve que chegar ao tempo certo. Então Moisés começou, Jesus deu continuidade e a doutrina dos espíritos, o espiritismo vai até o final dos dias. Vai chegar um tempo que todas as religiões vão ter que pregar a reencarnação, a vida sucessiva, porque não vai ter saída. A ciência vai provar, porque a ciência e a religião elas vão ter que caminhar junto. Vai chegar um momento em que as duas coisas vão se juntar. Não há saída, porque as leis de Deus são únicas para a ciência, para a religião, para a filosofia. Vocês entenderam? E por que tudo isso foi falado essa noite? Porque eu queria concluir assim, dizendo para vocês, é importante a gente se inteirar dessas coisas. Porque muitas vezes as pessoas não vão numa casa espírita porque alguém diz assim, olha, lá na Bíblia fala que isso não é bom. Ou lá em tal lugar diz que isso não é bom. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês não têm que acreditar, eu já falei aqui outras vezes, em tudo que eu estou dizendo aqui na frente. O que eu gostaria é que vocês pesquisassem. Se não dá para adquirir esses livros, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médios, o livro dos espíritos, mas que pesquisa no celular. Olha, pergunta ali, ó, segundo o Espiritismo, a pergunta tal, o que é isso, o que é aquilo, e começa a construir uma verdade a partir de vocês, e não de que outras pessoas falam. Porque muitas vezes pessoas que poderiam estar fazendo um tratamento aqui na casa espírita acabam não vindo porque alguém falou alguma coisa, porque alguém comentou alguma coisa e a pessoa desiste. Então é isso, é importante que a gente se instrua. O tratamento é importante vir aqui, né? Depois vai ter o atendimento, o passe, o trabalho de desobsessão, a doutrina, mas é muito importante que vocês busquem informação, se instruir. É isso que Deus espera de nós. Era isso essa noite, pessoal. Obrigado. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por cada palavra, por cada ensinamento, pedindo a Deus a sabedoria para que a gente possa viver da forma que Jesus pregou, pedindo também que todo irmão que chegou até aqui possa levar para casa aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu conhecimento. E agradecendo sempre a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no
sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe